Previously em Bruno Rodrigues, eu tenho 52 anos. Eu já estou em 2019, faltam 2 meses para fazer 52 anos. Então, assim, eu estou dentro do público a que esse evento se destina, né? Outro dia eu estava lembrando que meu primeiro trabalho nessa área de conteúdo, de informação para mídia digital, foi um site que nem sei se existe mais, chamado Mais de 50. E eu tinha quase 30 anos. Então eu falei, cara, que loucura, né? Já tenho 52 anos. E nesse processo de 20 e tantos anos nessa área digital, gente, como eu precisei me reinventar. Acho que eu acabo sendo um pouquinho patinho feio nessa história, e por isso que eu trouxe meu caderno vermelho. Caderno vermelho é quando eu coloco as coisas mais importantes na minha vida. Então eu coloquei o papo com vocês aqui. Eu não vou ficar lendo nada, obviamente, mas anotei aqui coisas importantes que eu achava legal dividir com vocês. Eu sou de uma área que está dentro de todo o diagrama de UX, que é a área de conteúdo, só que é uma área, não vou dizer patinho feio, porque é horrível, né? A gente acaba até desvalorizando a área em que a gente está, mas é uma área que, nesse momento, ela está aprendendo muito mais com design e tecnologia do que ensinando. Acho que esse é o ponto. Deixa eu voltar um pouquinho, então. Eu sou publicitário de formação, 1988, PUC, na era mesozoica. Então, sendo da área de comunicação, eu sou numa área em que, nesse momento, está uma profunda crise. Então, assim, todas as áreas no Brasil estão em crise no momento, porque o Brasil está em crise, correto? Só que comunicação especial está em crise porque as mídias estão em crise. E a gente poderia fazer assim, um seminário de meses aqui, só falando sobre crise da comunicação. Então, o meu ponto, assim, eu queria conversar sobre como a comunicação está em crise, onde o UX-Writing se insere nesse processo, né? Muita gente está desempregada na área de comunicação. Cadê a Paola? A Paola está ali, né? E até eu fico sempre brincando com ela, né? Que a gente mora no Brasil, né? Infelizmente a gente não mora na Europa, a gente não mora no Japão. Então certas realidades que especialmente eu vivo, o pessoal da minha área vive, é uma situação muito delicada. Por sorte, as 2 últimas décadas eu me dei muito bem profissionalmente, até porque eu e um bando de gente da área de comunicação lá atrás entrou nos primeiros bondes de comunicação digital. Então, coisas que eu consegui fazer ao longo desse tempo. Lá em meados dos anos 90, quando surgiu o web comercial, me apaixonei por informação para mídia digital. E aí, logo depois, a Petrobras queria refazer o seu primeiro site na web, que já tinha sido feito, acho que em 96. Aí souberam que eu estava trabalhando com webwriting. O que era webwriting? Era uma coisa que eu estava começando a estudar, que era desenvolvimento de textos para aquela coisa nova chamada web. A Petrobras me chamou para ficar 5, 6 meses. Eu fiquei 19 anos e 7 meses. Fiquei muito tempo lá dentro. Enquanto eu fiquei na Petrobras, aquelas coisas que eu digo que é Brasil também, era da Petrobras, só que não era da Petrobras. Era um consultor, era contratado, um terceirizado. Ou seja, aquele sinal de emergência que fica na tua cabeça, tipo, Bruno, você não pode ficar dependendo eternamente da Petrobras porque você não é daqui. Esse sinal ficava o tempo todo na minha cabeça. E, de certa maneira, é meio tenso, mas foi bom. Foi bom porque me estimulou o tempo todo para ficar olhando para fora. Então, o que eu tinha acabado de começar a estudar, que era webwriting, eu comecei a ter que fazer acontecer fora da Petrobras. E eu comecei a ajudar muito, a ter muito contato com gente do exterior, comecei a dar aula. Sabe aquela coisa que você abre uma turma de webwriting, tem a mínima ideia de se aquela turma vai fechar. Aí fechou 1, fechou 2, fechou 3. Comecei a escrever uma coluna sobre webwriting. Um bando de gente começou a ler. Eu lembro de gente até hoje que assim, Bruno, sou de Manaus. Gente lá atrás, né? Eu sou webwriter. E o cara já escrevia texto para mídia digital. Muito legal. Eu falei, cara, eu queria escrever um livro. Aí eu estava conversando até, acho que na hora do almoço, tá lá também, sobre cara de pau. Como a gente precisa muito ter cara de pau, né? A Paula tá fazendo assim, tipo, Que eu acho que tem nada a ver se você tem mais de 40, mais de 50, acho que é um problema hoje das gerações que estão aí. A gente está perdendo cara de pau. A gente está querendo as coisas feitas, prontas. Você só vai entrar no mercado de trabalho se tudo tiver resolvido. Você vai entrar no mercado de trabalho se pagar bem. Lindo, maravilhoso. Gente, vamos ser sinceros, se eu tivesse pensado assim ao longo da minha vida, eu estava muito mal. Nada tinha acontecido na minha vida. Minha vida profissional aconteceu muito de risco. Aí um dia eu falei, quero escrever um livro sobre webwriting. Já tinha um bando de textos escritos para a coluna. Eu falei, como? Eu não conheço ninguém, editora. Ninguém. Aí tinha um cara que era leitor da minha coluna, que ele era da editora Siciliano. Lembra Siciliano? Livraria, editora também, que depois a Saraiva comprou. Mandei um e-mail para ele e falei, Marcos, olha só.
eu queria escrever um livro sobre web writing. Quem aí dentro da Siciliano é o cara responsável por análise de originais? Ele respondeu, eu. Legal, final feliz? Não, o que aconteceu com o Bruno? Ficou tenso pra cacete, porque escrever um livro atrasou o tempo de envio do material. Quando eu liguei para lá, por favor, o Marcos, ele estava pronto, o Marcos saiu da Siciliano. Eu falei, gelei. O que tinha acontecido? O Marcos tinha deixado uma lista de livros que eles queriam publicar. Eu falei, meu livro saiu em 2000, no momento que a web estava começando a acontecer. No momento que o web writing começou a acontecer também. Eu comecei a dar aula, né? Já expliquei para vocês. Empresas começaram a me chamar. O Horácio eu conheço desde sempre, né? Desde muito tempo. Sou sempre grato a ele, agradecerei sempre. Ele me chama de mestre, mas mestre é ele, né? Tem que puxar o saco porque merece. Só um negocinho, você interromper. Tá. Perto do microfone para ouvir. Em 2007, eu saí do emprego de 15 anos e estava desempregado. Falei, eu era amigo virtual do Bruno. Falei, Bruno, cara, ele tinha acabado de lançar a primeira pós-graduação em marketing digital pelo GEC Faixa. Falei, cara, preciso de alguma ocupação, cara. Eu posso dar aula de qualquer coisa que você deixar aí. E ele me deu a oportunidade, em 2007, de dar aula de experiência do usuário na GEC. Hoje eu dou aula na FGV, com quase o mesmo time lá da coisa. Então, assim, sim, você abriu portas, inclusive, para mim. Né? Momento emoção. De novo, cara de pau, né, gente? Aí o que aconteceu? Cursos, as empresas começaram a me chamar. As coisas começaram a acontecer na minha vida. E eu dentro da Petrobras. A Petrobras se interessou muito com aquele cara que trabalhava lá com web writing, mas também que tinha um nome no mercado, né? Era um consultor. E aí, num momento determinado, eu escrevi um segundo livro. Aí, um dia, eu soube que existia no governo federal uma área chamada governo eletrônico, dentro do Ministério do Planejamento. E eu soube que eles tocavam uma linha de padrões de acessibilidade e tal. E eles estavam começando a fazer um padrão de redação para mídia digital. Aí eu falei, cara, eu quero fazer isso. Eles não me conheciam. Eu mandei e-mail. Bruno, que legal você entrar em contato com a gente e tal. Poxa, por que você não vem fazer? De novo, gente, cara de pau. O que aconteceu? 2010 foi um trabalho enorme que eu fiz, maravilhoso. 2010 saiu o Padrão Brasileiro de Redação para a Web, que é um material praticamente atemporal que está até hoje aí na web, né, que é um trabalho que eu me orgulho muito. E assim, ou seja, todo o toolkit de web writing da minha vida tinha acontecido. Petrobras, e livros, e coluna, e 50 e tantas empresas que ao longo desse momento, do período que eu ficava na Petrobras, eu dizia, olha só, eu posso faltar um dia aqui na Petrobras que eu vou dar curso no Bradesco. Oi? Você vai dar curso no Bradesco? É claro que você quero que você vá, porque eles queriam, né? Chegar lá e dizer, eu sou coordenador de informação digital da Petrobras. Eles queriam isso, tá certo. Todo o kit formado correto. O que aconteceu? A Petrobras entrou em crise. Ao longo desse tempo, né? Aquela história, criei a pós-graduação em marketing digital da Faixa, foi super legal, um período super legal também. E a Petrobras entrou em crise. E eu tinha sempre esse plano B em paralelo. Formação de publicitário tinha ido pro saco há muito tempo, né, gente? Eu já estava em mídia digital desde sempre. E isso foi no final de 2015. Eu dentro de web writing, eu na Petrobras, mas sempre com o olho fora. Aí você pensa, pô, estou numa bolha, mas por conta de todo o meu trabalho paralelo, eu sei o que está acontecendo no mercado, correto? Saber bem mais ou menos. Ao mesmo tempo que a Petrobras entrou em crise, logo depois o Brasil, o mundo, a comunicação, eu comecei a notar que, assim, no momento que eu saí da Petrobras, eu não sabia muito o que eu ia fazer. Aí eu falei, cara, qual é o futuro do web writing? Gente, aí é aquela história que foi Davi, né? Que deu agora há pouco. Que ele escreveu aqui, estudar, pesquisar, não sei o quê. Você tem que estar o tempo todo estudando a tua área. E por isso, Isabela, né? A Isabela falou com muita paixão sobre o que ela faz. Assim, gente, acho que paixão é o combustível. É o que faz você ter tesão para ficar continuar a estudar, gente. Porque o estudo formal, você vai lá, a gente sabe disso, né? Algumas coisas a gente gosta, outras não gosta, mas tem que ter o título após MBA. O que faz esse estudo praticamente não formal é tesão, é paixão. Eu sempre continuo a estudar. E Horácio me falava o tempo todo que assim, Bruno, o X-Writing está debaixo do guarda-chuva de usabilidade. Eu sempre falei, cara, o Horácio sempre falava isso, é o guarda-chuva maior de toda essa história. E aí eu comecei a escutar ecos, estudando, porque eu estudava ecos de uma coisa que começavam a chamar de X-Writing, lá no final de 2015.
Eu falei, cara, o que é isso? O que é o X-Writing? Eu comecei a estudar, e assim, parênteses, eu sempre fui apaixonado pelo estudo do comportamento da língua. Não à toa, redator, o X-Writing, textos para sites e portais, tudo à luz de testes de usabilidade, tudo isso. Eu falei, cara, será que o X-Writing é o estudo das palavras, termos, expressões? Eu comecei a notar que o X-Writing que estava nascendo era isso. Né? Era o estudo de qual a palavra ideal, qual o termo ideal, qual a expressão ideal. E aí eu, de novo, cara de pau, eu fui fazer um curso na Mergo. E aí o Edu Agni, que era o dono, né, a gente se conhecia, né, Horácio, assim, de internet. Um conhecia o outro de nome e tal. Aí no fim eu lembro que a gente estava voltando do almoço, sempre almoço, né? O momento dos contatos. Eu me aproximei do Edu, o Edu me conhecia, né? Falei, Edu, eu sou o Bruno, não sei o que, olha só. Que tal a gente abrir uma turma aqui de UX Writing? Isso foi setembro, agosto de 2017. Olha, Bruno, vambora. Vamos abrir a turma, vamos ver qual é, vamos ver no que dá. Né? Vou fazer um teste. Ele abriu as inscrições, o curso lotou. Aí eu falei, gente, aí é um fato. Aí, por mais que eu goste de trabalhar muito com humildade, tem assim o fato de que as pessoas me conheciam por conta de WebWriting. Então, assim, muita gente foi na primeira turma porque tinha o nome eu tinha publicado já 3 livros, já tinha um padrão brasileiro, assim, o X-Writing, chongas. Aí lotou a primeira turma. Ao longo de 2016, nessa do que eu vou fazer na minha vida, eu queria fazer um mestrado, sempre quis fazer. Só que a porcaria da área de comunicação no Brasil é que não existia mestrado profissional. O mestrado profissional é diferente do acadêmico. O profissional é aquele que você consegue estudar à noite. Como eu ia trabalhar, né, fazendo mestrado acadêmico, de manhã e tarde, não. E eu soube de uma turma na UFRJ, de mestrado estava sendo criado, estou resumindo tudo, chamado Criação e Produção de Conteúdos Digitais, na UFRJ, que ainda tem. E eu fiz concurso, passei em primeiro lugar geral e tal, falei, beleza, tô aqui. Aí eu falei, cara, vou tentar investigar o X-Writing dentro desse bololô aqui também, desse caldeirão fervente. E eu comecei a dar curso na Mergo, primeira turma. Aí eu falei, primeira turma, falei, beleza, eu consegui as 24 pessoas do Brasil que estão interessadas nisso, sabe, segunda turma não vai rolar nada. 1 mês e meio antes da segunda turma, lotou. Eu falei, cara, não é por causa do meu nome, só, não é. O que tem aí uma demanda de mercado e de conhecimento sobre X-Writing. Aí lotou, deixa esse país inteiro. Eu falei, gente, está acontecendo. Eu falei, cara, vai além de ser o meu nome. Terceira ou quarta turma. E aí, olha só, que muito louco. Eu estava conversando com a minha orientadora do mestrado e o meu projeto não tinha nada a ver com X-Writing. Eu estava apaixonado falando sobre X-Writing com ela, com a orientadora. Eu nunca escutei falar isso que eu vou contar para vocês agora. Assim, não sei se eu nunca escutei falar, vocês podem ter escutado. A minha orientadora escutou eu falando de X-Writing. Ela falou, Bruno, para tudo. Eu falei, para o quê, Cristina? Ela, seu projeto não vai ser esse. Seu projeto vai ser um livro novo sobre X-Writing. Eu falei, eu posso? Ela, Bruno, pelo amor de Deus, você deve, você está apaixonado sobre esse assunto. Aí tem o lado prático da história, né? Quem já fez mestrado, eu tive que refazer o projeto todo de novo, em 3 meses. Né? Apresentei, e aí é o lado legal da história também. Eu estou escrevendo um livro novo de X-Writing que sai até meados do ano. Por que tem que ser até meados do ano? Que é quando eu defendo. Então não posso ficar empurrando, né, gente? Então sai até meados do ano. E aí o que eu fiz questão de ser desse livro de X-Writing, que fossem só cases brasileiros. Por isso que eu fiquei orgulhoso também sobre do livro da Denise e tal, agora de X-Research, que é só pensando em Brasil. Eu falei, cara, eu não vou ficar falando de fora, cara. Dane-se o que estiver acontecendo lá fora. Porque lá fora no sentido de que boas práticas venham, queremos. Mas eu quero ver uma realidade brasileira. Né? Então, o X-Writing está acontecendo. Eu fiquei durante 4 meses dentro da Oi, ano passado. Fui lead de X-Writing lá, chefiando equipes de chatbot, para apps. Que aí chega o ponto principal. Tá legal, Bruno, mas qual a diferença de web writing para o X-Writing? O web writing é a elaboração de textos para sites, portais, mídias sociais. Tá? Ainda existe, está aí firme e forte. O X-Writing, ele pensa na escolha das palavras corretas para serem inseridas em elementos como um botão, tá? Itens de menu, texto âncora de link, porque ele estuda o pedacinho. Eu gosto de raciocinar por Lego, como se fosse um pedacinho de Lego. E aí, para você escolher essas palavras, aí,
costurando tudo que eu falei até agora, como eu sou apaixonado por língua, é uma maravilha, porque você precisa mergulhar na língua dos seus públicos para saber os termos que eles conversam. Sabe quando você faz manual de tom de voz de empresa, que falam assim, a empresa ela é informal. Tá, mas o que é informal? Que palavras são o informal? Aqui o X-Writing cada vez mais se dedica é mergulho na língua para das línguas retirar termos, expressões. Entra tudo que a gente sabe, o problema do regionalismo, o problema das gerações, públicos que se comportam de uma forma e mudam completamente. E por isso, mais uma vez, Paula está aí? Está ali, em um dos lugares. Que eu estava conversando com ela, falei, cara, eu estou, por conta das pesquisas que eu estou falando do meu livro agora, eu estou convencido de que o X-Writing não é conteúdo, o X-Writing é research, é pesquisa. A consequência, o X-Writing faz assim, ó, pá, ele joga tudo que ele chega à conclusão para todas as áreas que você puder imaginar, inclusive o conteúdo. Então, eu sou jornalista, comunicação está em crise no Brasil, eu quero trabalhar com X-Writing. Beleza, meu Deus do céu, você já tem um passado maravilhoso. Agora, olha só, você não vai escrever. Eu sou publicitário, eu adoro criar. Você não vai criar. Bruno, mas eu conheço muito... eu conheço várias equipes de X-Writing que têm redatores que trabalham com inbound marketing. Que maravilha, que bom que tem em X-Writing, em alguns lugares, um guarda-chuva que tem redações de vários tipos. Eu que vou reclamar disso, um país em crise, quero mais é que tenha. Agora, se você for estudar formalmente o que até agora é o X-Writing, é o reconhecimento de palavras, termos e expressões e o mergulho na língua. A valorização de X-Writing dentro de UX está muito, opinião minha, está muito baseada nessa evolução dentro da linguística, da semântica, tá? Já terminou assim? Tá vendo? Achei que o Horácio já estava vindo me tirar daqui. Então, o futuro do X-Writing está muito nessa pegada, no estudo da língua. Tá? Porque, gente, vamos ser sinceros, uma vez que você chegou à conclusão dentro de uma empresa que lida com públicos determinados, que a label para um botão que você vai usar é conheça, gente, estou sendo radical, mas também dando uma real. Para que você vai precisar de um redator, já que você sabe que eternamente o nome daquele botão vai ser conheça? Se for por aí, entendeu? Então, assim, o que o X-Writing pode dizer é, a partir dos seus públicos, vamos pesquisar uma coisa muito mais rica que escolher uma palavrinha só de botão. A gente vai dar para você um dicionário de vocabulário controlado, a partir de uma padronização de línguas, em que vou dar para você todo esse universo linguístico em que o X-Writing vai ficar estudando o tempo todo. Então, vocês pegaram a ideia, está muito mais ligado a estudo de língua, a semântica, do que a redação propriamente dita. Bruno, sou jornalista, sou publicitário, então não vou me realizar profissionalmente. Aí até coloquei aqui algumas coisas que eu acho interessante você, com 20 ou com 40, aí tanto faz, né, para trabalhar nessa área. O X-Writing está em desenvolvimento, então por enquanto elaboração de diálogos para chatbots. Uma coisa que uma empresa, startup do Rio, chamada BeNext, me chamou agora para ser Head de Conversation UX Designer. Lindo o nome, né? Porque na verdade é isso, eles me contrataram para mergulhar nos públicos, porque eles são o primeiro parceiro, primeiro por enquanto, né? Daqui a pouco eles próprios falam, Bruno, é inédito, mas daqui a pouco vai ter um montão. Primeiro parceiro oficial do Google no Brasil, do Google Assistant, né? Google, falar por voz e tal. Então eu estou junto à BeNext, tanto que eu fiz, mês passado, fui para o Google em São Paulo, ver gente da Inglaterra para ter treinamento para a gente, para entender mais sobre o Google Assistant, para que eu possa aprender a mergulhar, como o X-Writing faz na língua, para poder produzir um universo semântico rico para que, olha só, para que o redator da BeNext construa diálogos. Bruno, não é você que vai fazer os diálogos? Não, eu sou responsável pelo entendimento da língua dos públicos. Então, o papel de X-Writing na BeNext é esse papel de estudo da língua. Pegaram como a coisa já está evoluindo? Tá? Então, assim, o X-Writing está em desenvolvimento. Eu acho muito complicado quando as pessoas chegam e dizem alguma coisa é isso. O X-Writing está nesse momento dessa forma, em apps, em chat. Principalmente em comunicação.
que a gente parte do princípio. Eu escrevo, então eu escrevo para qualquer mídia, em qualquer século, em qualquer lugar. Calma aí. Cada mídia tem suas peculiaridades. A digital tem há mais de 20 anos. Agora existe um novo momento. Se você é um profissional de comunicação, entenda que existem peculiaridades dentro dessa área de produto e que você precisa atender, né? É aprender. Não é naquela época de que eu escrevo, então eu já sei tudo. Não sabe, não. Tá? E estudar. Você abre o LinkedIn, abre e encontra vaga para o X-Writing, para o X-Writer? Sim. De montão? Mais ou menos. Muito mais do que um ano? Muito mais do que um ano. Qual é a média salarial? Está entre... Como é que está Rio? Tem vaga? Tem. Muita? Não. Rio, né? A gente sabe como é que é, mas tem. Como é que está São Paulo? Está muito melhor? Muito melhor. De 1 a 10, como é que está no Rio? Média 7. Como é que está em São Paulo? Média 9. Como é que está o sul, o interior de São Paulo, né? Muito mais próximo da média 9 de São Paulo. Salário, quanto é que está? Fiz uma média geral aí. Está entre 6 e 7 mil. Ok? Com pessoas experientes, que têm justamente um passado de redação em outras mídias e que saiba fazer essa transição. É isso. É tudo isso. Tá? Eu queria deixar meu e-mail. É um e-mail do UOL. Eu tenho e-mail do UOL. Se vocês quiserem, eu dou um Gmail, só que é BRB1, aquelas coisas chatas, tá? É Bruno hífen mesmo, tracinho, tá? Bruno Rodrigues, @uol.com.br. Então, bruno-rodrigues@uol.com.br. Eu ouvi alguma coisa tipo mentoria, que eu cheguei um pouco depois aqui, né? Só que eu queria ajudar quem quiser a entrar no mercado de UX Writing. Quer mandar currículo? Manda. Me pedem currículo de vez em quando? Pedem sim. Tem gente que eu conheço do Canadá, brasileiro que mora no Canadá, pedindo orientação para entrar nessa área. Eu estou tentando ajudar. Por coincidência, gente de mais de 40 anos. Eu sei tudo? Não. Vamos parar de tirar onda, né, gente? Nem que se eu tivesse 70 anos eu saberia tudo. Eu sei alguma coisa, como todo mundo aqui sabe alguma coisa. Então posso ajudar até um determinado ponto. Ok? Espero que vocês tenham gostado. A última palestra está aqui, você. Valeu, Horácio. Valeu.